Oi, meus amores, voltamos. Hoje é segunda-feira, é dia 28 de 9 de 2020, 28 de setembro de 2020. Estou com muita saudade de vocês. Quando a gente deseja a felicidade do outro, a nossa vem em dobro. Feliz segunda-feira, bom dia a todos vocês. E hoje vamos continuar falando de trânsito. Ou melhor, falando de educação no trânsito, nós precisamos ser educados, né? Vocês já aprenderam isso e nós precisamos ter mais educação ainda quando isso envolve outras pessoas, como é o caso do trânsito, né? Precisamos ter respeito, né, com essas pessoas, porque se não tivermos esse respeito, essas pessoas podem também correr riscos, nós e o outro. Então, precisamos ser pessoas educadas no trânsito, como vocês viram a turminha do ZQuest na história, né? O que eles fizeram? Cartazes, né? Para conscientizar as pessoas a tomar atitudes legais com relação ao trânsito e ao outro. Então, é muito importante a gente seguir as regras do trânsito para a nossa segurança e das outras pessoas também. Então, hoje nós vamos ver, né, isso e fazer algumas atividades. Vamos lá, então, agora para o planejamento. Primeiro, língua portuguesa e geografia, projeto trânsito. Nós fizemos a leitura compartilhada, né, da revista do ZQuest, Não Atropele uma Vida. E amanhã nós vamos fazer a leitura da segunda historinha também da revista do ZQuest. E eu mandei no vídeo, mandei ele no grupo dos pais, vídeos sobre o trânsito. Vocês devem assistir também. Então, além de assistir ao vídeo da leitura da revista do ZQuest, vocês também devem assistir aqueles outros vídeos que eu mandei lá no grupo dos pais, tá certo? Porque eles complementam a nossa aula, eles fazem parte da nossa aula de hoje. E vamos falar um pouco de revista em quadrinhos aqui nessa parte de língua portuguesa e geografia, tá? Depois também em arte, aqui vocês vão fazer um desenho sobre trânsito no caderno de desenho. Quem já fez o desenho na sexta-feira, já tirou foto e me mandou, ok, não precisa fazer de novo. Agora, tem alunos que não fizeram o desenho e precisa fazer, tá? Então, eu vou deixar vocês fazerem na aula de hoje, tirar foto e me mandar, porque essa foto vai para o portal do site da Arteris, que é o projetinho que nós estamos fazendo sobre trânsito. Então, esse desenho tem que fazer e mandar foto. Tudo bem? Quem não fez, faça hoje. E quem já fez, ótimo, não precisa fazer de novo. Combinado? E depois, língua portuguesa e ciências, vamos lá nas páginas 118 e 119 do livro Buriti Mais Português, que é aquele livro vermelhinho, tá, de português. Vamos ver sobre ficha descritiva, fotografias e legendas. Garça Moura, né, é o título do texto que nós vamos ler, e ortografia, tá? Então, são as atividades daqui dessas páginas 118 e 119. Vamos começar, então? Vamos começar com o cabeçalho, colocando a data de hoje, o dia da semana, nome completo e segundo ano de. Pula uma linha, língua portuguesa. Vocês podem escrever língua portuguesa aí no caderno, tá? É língua portuguesa e geografia, porque estamos falando de trânsito também. E aqui essa parte que eu coloquei em amarelo, eu só vou explicar, tá? Explicar, vocês não vão copiar. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre revista em quadrinhos. A revista em quadrinhos, né, como o próprio nome já diz, vai trazer uma história em quadrinhos, que é conhecida também como HQ. O HQ é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e texto em sequência, normalmente na horizontal, que é
a linha deitada, né? A linha do horizonte, por isso que a gente fala horizontal. Então, o HQ nada mais é do que as histórias em quadrinhos, né? São essas historinhas que tem desenhos, que tem balões, que tem textos, né? E são aí na horizontal, narradas na horizontal. E essas histórias possuem um enredo, possuem personagens, possuem tempo, lugar e desfecho. Ou seja, né? Tem uma história por trás disso, com personagem, com tempo, com lugar e com um final. E apresentam tanto linguagem verbal quanto não verbal. O que é isso? Palavras escritas e imagens, né? Então, linguagem verbal, palavras. Não verbal, desenhos, imagens, certo? E para comunicar a fala das personagens nas histórias em quadrinhos, né, são empregados os balões, que tem lá dentro deles os textinhos, as palavrinhas. E o formato desses balões transmite intenções diferentes, né? Então, cada balãozinho vai querer dizer uma coisa. Como assim? Ó, vamos observar aqui, ó. Os balões com linhas contínuas sugerem fala em tom normal. Então, quando eu tenho esses balões aqui redondos, né, com esse Vzinho aqui embaixo, né, essa linha pontiaguda, eu posso chamar, eu falo que ele é um balão de fala, né? Ele existe ali porque os personagens estão falando. Então, sempre nas histórias em quadrinhos, se tiver personagem falando, eu vou ter esse balãozinho. E também tem os balões com linhas tracejadas, que são as linhas pontilhadas. E esses balões indicam que as personagens estão sussurrando. Por exemplo, esse balão aqui, ó. Não conte isto para ninguém. É um balão de cochicho. Alguma personagem está cochichando com a outra. Então, para indicar que isso é um cochicho, o balãozinho é tracejado, tá? E também tem o balão com contorno em forma de nuvem, que aponta o pensamento do personagem. Então, aqui, onde estará meu livro? Então, aqui o personagem está pensando, então vai ter o balãozinho em forma de nuvem. Também tem balões com traços pontiagudos que exibem gritos, né? Expressões assustadas, né? Como não, né? Um grito ou um susto ou alguma coisa, né? Que deixou a pessoa nervosa. E então ele é em forma, né? De traços pontiagudos, né? Dessas pontinhas aqui. E outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, né? Que são palavras que vão reproduzir sons. A gente viu lá na historinha do Zé Quest de hoje, né? Algumas onomatopeias. Como, por exemplo, são onomatopeias? Cabrum, né? Imita o som do trovão. A palavra tic-tac imita o som dos ponteiros do relógio, né? Quer dizer que ali o tempo está passando. Então eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui, ó. Na historinha aqui do Cascão, chama Por que Chove? E aí começa a história com cabrum. O que significa isso aqui? Que deu um trovão. E aí o Cascão e o Cebolinha ficaram assustados e olharam para o céu, né? E aí aqui eu tenho outra onomatopeia, ó. Zaz. O que aconteceu aqui? O Cascão saiu correndo porque ele ficou com muito medo do trovão. Então, esse zaz significa, mostra o barulho que ele fez ao sair correndo, né? E aqui o Cebolinha fala para ele, responde para ele, tchau, Cascão, certo? E aqui eu tenho outras onomatopeias, ó, que são palavrinhas em forma de som, palavrinhas usadas para representar os sons. Tenho o que ele tá fazendo? Roendo as unhas, né? Tem nha,
que é comendo. E tem o né, que é quando a pessoa fica com frio. Aqui eu tenho que é quando a pessoa tá chorando. E que é quando a pessoa tá com raiva. Buá, buá. O personagem tá chorando. E aqui é né, que é representado por chomp, chomp, que a pessoa está mastigando, né, alguma coisa. E essas, então, são onomatopeias. São palavras utilizadas para imitar sons. Elas aparecem muito nas histórias em quadrinho, né? Porque elas são muito importantes ali para a gente ler a historinha e compreender o que o personagem está fazendo, de que jeito que ele está fazendo, tá certo? Então vocês vão ver muitas onomatopeias, não só na historinha do Zé Quest, mas em todos os gibis que vocês forem ler. Muito bem, meus amores, agora vocês vão continuar a escrever língua portuguesa e geografia, pula uma linha, vocês vão colocar número 1, leitura, revista do Zé Quest, não atropelem uma vida. Então vocês vão registrar aqui a nossa leitura de hoje. Número 2, assistir aos vídeos sobre trânsito, vocês também vão registrar isso. Tudo bem? É apenas isso em língua portuguesa e geografia. Agora, em arte, vocês vão fazer o desenho sobre o trânsito no caderno de desenho e tirar foto para me mandar, tá bom? Quem não fez, quem já fez, não vai fazer essa parte de arte, certo? E em língua portuguesa e ciências agora, nós vamos lá para o livro Buriti, nas páginas 118 e 119, e vamos ler esse textinho aqui sobre esse animalzinho chamado garça moura. Você sabe onde vive o maguari? Do que se alimenta, como se reproduz? Leia a ficha descritiva da garça moura, outro nome dessa ave. Então, o maguari é aquele pássaro que a gente leu um texto esses dias, se lembram? O maguari e o sono. Nós lemos esse textinho. E o outro nome do maguari é garça moura. Nós vamos ler uma ficha descritiva, que é uma ficha sobre as características desse animal, tá? O nome científico é Ardea cocói. Ardea cocói, né? É um nome científico dado à garça moura ou maguari. A família é Ardeidae. A ordem é Pelecaniformes. Pelecaniformes. Distribuição presente em todo o Brasil. Então, podem ser encontrados em todo o Brasil, né? Em várias regiões. Alimentação. Em rios e riachos, esta ave costuma se alimentar de peixes, rãs, pererecas, caranguejos, moluscos e pequenos répteis. Os ambientes preferidos dessa espécie são beira de lagos de água doce, rios, estuários, manguezais e alagos. E a reprodução desses animais, como é que é? Eles constroem o seu ninho entre janeiro e outubro. Em geral, ocupa ninhos coletivos construídos no alto das árvores. A cada ninhada nascem de 3 a 4 filhotes. É o casal que choca os ovos, mas fora do período reprodutivo, é cada um por si. Considerada a maior garça do país, com cerca de 125 centímetros e envergadura que chega a 1,80 m, distância entre a ponta de uma asa e a ponta da outra, quando abertas. E conhecida por João Grande, Maguari, Baguari, Garça Parda e Socó Grande. Então, olha só quantos nomes diferentes esse animal tem. Em cada região do país vai ter um nome. Voa em linha reta e com lentas batidas das asas. Por seu tamanho avantajado, captura presas em lugares fundos onde outras garças não alcançam. Quanto à plumagem, destaque para as penas brancas na base do pescoço que
lembram o cabelo de um punk, eriçado e cheio de pontas. Ao redor dos olhos tem uma coloração azulada e o bico é amarelo. Então aqui descreve, né, como é que é esse animal fisicamente, né? A cor das penas, o cabelo, né, o cabelo que aonde tem aqui no pescoço, lembra o cabelo de um punk, ao redor dos olhos, coloração azulada e bico amarelo. Então tá dando as características aí físicas dessa ave. E agora, lendo essas informações sobre essa ave, nós vamos responder as questões da página 119. Fique sabendo, a ficha descritiva é um texto que apresenta as principais características de um ser, de um objeto ou de um lugar, né? Que foi o que fez aqui no caso da ave. Fez toda a descrição dessa ave. E na descrição de animais, em geral, são apresentados o nome pelo qual é conhecido popularmente, o nome científico, o lugar onde vive, do que se alimenta, quanto tempo vive e os aspectos físicos, que foi tudo isso que a gente viu. Fotografias e legendas ajudam a tornar a descrição mais clara. Legenda é uma frase curta colocada junto da foto para explicá-la. Então aqui eu tenho uma foto e aqui eu tenho uma legenda. Então essa legenda está explicando aqui o que tem na foto. Ó, os ambientes preferidos dessa espécie são beira de lago, de água doce, rios, estuários, manguezais e alagados. Então tem aqui, né, a garça no ambiente que ela vive e aqui uma descrição sobre esse ambiente. Agora o exercício 1. Pinte o grupo de alimentos consumidos pelo maguari, garça moura. Então, qual que é esse grupo aqui que a garça moura gosta de comer? Peixes, rãs, pererecas, caranguejos, moluscos ou répteis? Plantas aquáticas, plantas terrestres, frutas e sementes. Nós vimos lá no texto. Aí vocês vão pintar qual é o grupo do qual eles se alimentam, certo? 2. Pelo tipo de alimento que o maguari come, pode-se dizer que ele gosta de viver perto de rios e lagos ou de montanhas. Então aí você pode marcar um X, tá? Na resposta certa. 3. Releia a legenda da foto. Que informação é dada na legenda e não está no texto? Então, você vai reler aquela legenda, né? Essa legenda aqui que nós lemos. E você vai dizer qual que é a informação que tá na legenda e não tá no texto, tá? O que tá escrito lá na legenda que não tem no texto? E aí você vai escrever aqui. Pode copiar a legenda ou então pode resumir aí da forma que você achar mais fácil. 4. Quem choca os ovos no período reprodutivo? Quem é que choca os ovos? Também tá lá no texto. Então aqui você vai colocar as regiões, fala no texto. E 6. Que informação sobre o maguari você achou mais curiosa? Aí você vai escrever uma informação que está lá no texto e que você achou mais curiosa ou mais interessante. Tá certo, meus alunos? Então essa é a nossa aula de hoje. Depois eu mando a correção no grupo para vocês, mas primeiro vou deixar vocês fazerem sozinhos, tá certo? Não se esqueçam de assistir ao vídeo da leitura e aos vídeos que eu enviar lá no grupo sobre trânsito, porque esses vídeos vão ajudar vocês no desenho, tá? Nas próximas aulas que teremos. Beijo, até terça-feira, se Deus quiser.